Olá, eu sou o Dinho Bonfim. Sou músico, designer, cinegrafista, editor de vídeo e aspirante a cineasta. Graças à minha profissão, eu tenho contato com alguns artistas, principalmente músicos. Na luz do seu quintal. I listen to Songs of America. I play Songs of America. Essa lembrança é o quadro que dói mais. Eu amo você, só sei te querer. Você é minha vida, meu descanso, meu lar. E bailarinos. Mas eu não estou aqui para falar só de mim. Eu estou aqui para falar de um artista que foi um exemplo para mim, que me inspirou durante a minha vida inteira, o meu pai. Geraldo Vieira Bonfim nasceu em Aracaju, Sergipe, em agosto de 1929. Ele presenciou grandes avanços tecnológicos. Fatos históricos, guerras, mudanças de governo. E foi contemporâneo de personagens importantes que nós conhecemos na nossa história. Ainda criança, ele foi para um seminário franciscano. Lá ele desenvolveu e aperfeiçoou seus dons. Foi professor de filosofia, de francês, inclusive ele falava 5 línguas. Entre elas latim e alemão. Foi pintor, escultor, multi-instrumentista, tocava piano, violão, violino, que era o seu preferido. E foi lá também que ele aprendeu a doar a sua vida para o próximo. Apesar de não ser conhecido aqui, por onde ele passou, ele deixou a sua marca. Em Itajuípe, na Bahia, onde ele foi vigário durante muito tempo e onde conheceu minha mãe, mas esse é um outro capítulo, ele foi homenageado recentemente com o nome de uma rua, Frei Agnello, seu nome de ordenação. Em toda a sua vida religiosa, ele foi muito próximo nas comunidades onde ele atuava. Ele se preocupava com os problemas reais, com as necessidades de cada lugar. Numa época em que os grandes fazendeiros de cacau reinavam no sul da Bahia,
ele mostrava para os trabalhadores que eles não deveriam aceitar aquela situação de quase escravidão em que eles viviam, que deveriam receber melhores salários e ter melhores condições de trabalho. Isso fez com que os fazendeiros passassem a frequentar as missas armados para intimidar e fazer com que o meu pai parasse de falar. Mas ele nunca parou. Tanto que durante a ditadura ele foi preso, acusado de subversão. O meu pai nunca foi marxista. Ele apenas lutava pela liberdade de expressão e por uma menor desigualdade social. Depois de um ano preso, ele foi inocentado e os meus tios, que já moravam no sul, em São Paulo, em Curitiba, resolveram trazer ele porque sabiam que ele ia provavelmente ser perseguido e morto pela ditadura, pelos militares. Mas mesmo em Curitiba, no auge da ditadura, ele não se calou. Continuou fazendo suas homilias da mesma forma, com o mesmo teor. Isso fez com que os superiores dele recomendassem que ele parasse, porque ele já estava sendo observado novamente. Nessa época, minha mãe já era professora no sul da Bahia. E como eram muito amigos, eles sempre se correspondiam por carta. Quando ela ficou sabendo do que estava acontecendo, ela, que sempre foi muito apaixonada por ele, resolveu largar tudo e veio para o sul. Ele então pediu dispensa do Vaticano e eles se casaram em Curitiba. Essa foi a primeira casa deles. O meu pai, aqui a minha mãe, com minha irmã de 1 ano no colo. E esse é o registro da primeira nevada que teve em Curitiba, em 75. Meu pai também trabalhou como corretor de imóveis e como vendedor de placas de compensado para a indústria de imóveis. O conhecimento dele de artes, história e línguas facilitava muito as negociações dele. Enquanto os outros vendedores só falavam de futebol. Mas só depois que se aposentou, ele começou a dar um pouco mais de atenção para a pintura. Ele sempre gostou de registrar as viagens, as paisagens, os pontos turísticos, uma viagem a Salvador, Morretes, no litoral do Paraná, as dunas de Mundaú, o Monte Pascoal, Paraty, no Rio de Janeiro, temas religiosos, e cenas do cotidiano, como esse retrato da minha mãe, Cléa Marisa, consertando uma estatueta que nós temos até hoje. Agora, para explicar como que eles vieram parar em Valinhos há mais de 20 anos atrás, eu vou ter que contar um pouco da minha história. Nesta casa, onde eu vivi até os meus 20 anos, logo que eu aprendi a tocar guitarra, eu montei uma banda de rock com os meus primos. E um dos principais locais de ensaio era essa varanda. Muitas vezes meu pai pintava de um lado, enquanto a gente fazia o maior barulho do outro.
E ele que gostava de pintar ouvindo música clássica. Eu comecei minha vida profissional como arte finalista numa empresa valiense, a Cliché Lux. Ela tinha montado uma filial lá em Curitiba e levou alguns funcionários daqui. Foi lá que eu conheci o irmão de um cantor aqui de Valinhos, o Elvis. E como eu ainda tinha aquele sonho de me tornar um músico profissional, quando eu recebi a proposta de vir para cá, fazer parte da banda, eu aceitei de imediato. E quando meus pais vieram me visitar, eles ficaram encantados com a cidade. Eles já conheciam o interior de São Paulo, mas viram uma oportunidade de se mudar para um lugar mais tranquilo, com um clima melhor. E como eram aposentados, já não tinha nada que os prendesse em Curitiba. Minha irmã tinha ido morar na Europa já há algum tempo, então eles não queriam ficar sozinhos lá. E eles decidiram então vender a casa de Curitiba e comprar uma aqui. Já em Valinhos, meu pai conheceu outros artistas e foi convidado para participar de uma feira que se chamava Estação das Artes. A gente participou durante bastante tempo dessa feira. Mas de um tempo para cá, ele teve alguns problemas de visão e parou de pintar. Eu sou extremamente grato a tudo que meu pai me ensinou e à pessoa que ele ajudou a me tornar. E o que eu venho mostrar com essa história é que pessoas como ele, que foram artistas completos, têm obras espalhadas pelo Brasil todo, pelo mundo todo, nos Estados Unidos, na Europa, mesmo assim não são reconhecidas. Ele que tomou a decisão de não se render às imposições de mercado. Ele não gostava de ser explorado pelas galerias, que queriam vender um valor 10 vezes maior que ele tinha pedido por um quadro. Ele achava que o acesso à arte tinha que ser para todos e não ser um produto elitista. Ele procurava sempre cobrar um preço justo, às vezes baixo demais, às vezes nem cobria os custos. Nunca teve a intenção de enriquecer ou ficar famoso. Nunca se preocupou em fazer marketing com seu nome ou com suas obras. Era simplesmente o que ele gostava de fazer. Era a paixão dele. Na classe artística, mesmo nessa era digital, são poucos artistas que conseguem se destacar ou terem reconhecimento pelo seu trabalho. Os que conseguem, geralmente vão para fora. Os bailarinos, músicos, fotógrafos, pessoas que poderiam ser literalmente
os nossos vizinhos, e nós não sabemos. Eu gostaria que a nossa cidade, que tem uma safra maravilhosa de artistas surgindo a todo momento, aproveitasse essa oportunidade e desse mais valor para essa classe. Valorizasse o que acontece de bom aqui na cidade. Não podemos deixar que fiquem no anonimato, que sejam mal remunerados, que a sua arte se perca nos meios digitais ou dentro de alguma casa. Nós temos galerias, temos um museu que pouca gente sabe que existe, mas uma cidade com tantas escolas de dança, tantas escolas de música, é inadmissível que não tenhamos um teatro municipal. Nós precisamos mudar essa situação. Devemos sim continuar lembrando e valorizando os artistas do passado, mas não podemos esperar que um artista deixe nosso convívio para homenagear colocando o nome de uma rua, de uma praça ou de uma matériazinha no jornal. Nós precisamos sim valorizar nossos artistas e suas obras em vida. Você tá bem? Tô bem, sim. Tá bom, então dá um tchau. Tchau.